a minha vontade a gosto de Deus. E cada quarta-feira, até a primavera, nós vamos falar sobre coisas que precisam estar a gosto de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2, um versículo comum, popular. Eu já falei dele aqui com vocês, quero repetir. Romanos capítulo 12, versículo 2. Você que está na internet aí, seja muito bem-vindo. Amiga do Guilherme que está online, como ela chama? Silvia. Muito obrigado, Silvia, por você estar com a gente. Que Deus abençoe você e sua casa, em nome de Jesus. Romanos 12, 2 diz assim: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio da completa mudança de mente de vocês. Assim vocês conhecerão. Vamos dizer juntos essa frase comigo? Assim vocês conhecerão. Vamos colocar no assim eu conhecerei? Vamos lá? Assim eu conhecerei. Mais uma vez. Assim eu conhecerei a vontade de Deus. Isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável. Mais uma vez. Assim eu conhecerei a vontade de Deus. Isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Bendito seja o Senhor. A gente descobre, portanto, como é viver a gosto de alguém, né? Eu me lembro que, como gosto muito de churrasco, eu sigo o canal Churrasqueada. O Churrasqueada me chamou a atenção. Na época eu estava em Votuporanga e lá a gente fazia churrasco toda semana. Tinha célula de homens na minha casa. Eu mandei até instalar um ventilador na área de serviço, porque era ali o nosso gueto, né, a nossa reunião. Toda quarta-feira era dia de churrasco. E às vezes a gente variava, fazia um joelho de porco, às vezes fazia às vezes tinha salgadinho, né? Como começou a ficar mais pobre o povo. Hã? Oh, aleluia. O povo gosta de churrasco por lá. E aí, eu aprendi a gostar desse camarada, desse canal. Por quê? Porque ele fazia carne na sua churrasqueira de vidro maravilhosa. Jaime, e a hora que ele ia cortar aquele sugo da carne, mostrava bem, e ele pegava com o garfo, espetava e comia assim, ó. Bom, muito bom, cara. Podia ser qualquer hora do dia, você podia estar terminado de almoçar, você estava com vontade de comer a carne do cara, só porque ele fazia aquele gosto de vontade, né? E a gente começou a acompanhá-lo, e de fato, né, como é bom a gente assar uma boa carne, como é bom a gente sentar na mesa e comer um caldo de mandioca já. Se você não veio, que ele perdeu o caldo de mandioca, mas eu não perdi, porque eu estou aqui, e nós vamos destruir aquele caldo de mandioca. Imagina! Ao contrário disso, né, do sabor, da maravilha, você lembra quando a mãe da gente brigava? Você lembra, Zanza, quando a tua mãe brigava, quando você fazia assim, cara de nojo de comida, né? Você punha na boca, você não queria nem encostar, sabe? É igual quando a minha mãe fazia bucho. Dobradinha é uma coisa, mas bucho é demais, né, gente? A minha mãe fazia uma panelona e ela não lembra disso. Olha como que a velhice traz esquecimentos, querida. Se ela estiver ouvindo aí. Ela fazia uma panelona, dona Lourdes, você acredita? De bucho. Temperava ali alho, sal, cebola e bora. Só que ela não fazia uma porção assim para aquele dia ou para mais 2, que sabe. Ela fazia uma panelaça e tinha que comer até acabar, querido. Aquilo era 15 dias comendo bucho. Uma semana comendo aquelas tripas. Chegava uma hora que eu pegava só uma, assim, só para falar que comi, sabe? E comia com aquela cara assim. Tanto que quando foram me oferecer, depois de casado, dobradinho, eu falei, é feito de quê? É feito de bucho. Aí eu falei, velho, não vou gostar. Aí a pessoa insistiu,
E gostei, querido. Mas aí tinha feijão branco, tinha calabresa. O que mais que tem? Bacon. Aí já é outro prato, né? Enfim, o sabor daquilo que a gente está degustando, a Mariana, por exemplo, ela é dentista na oncologia e ela trabalha exatamente com a alteração de sabor que as enfermidades geram, né? E eu me lembro que porque eu tomei um tipo de remédio lá atrás, eu perdi o gosto pelo doce. Então a pessoa vê lá aqueles bolos de aniversário e fica encantada e mergulha naquilo. Eu não tenho nenhuma vontade de fazê-lo. Se alguém vai me oferecer bolo, eu passo a vez. Eu só como se não tiver jeito mesmo assim da pessoa ficar na minha frente. E não me deixar de lado, eu não consigo comer bolo de aniversário. A não ser que seja de chocolate trufado, aí já é outros 500. Então, a necessidade que a gente tem de buscar aquilo que é bom, aquilo que é perfeito, aquilo que é agradável, instiga a gente, ou não é verdade? Faz a gente querer viver com qualidade. Chega um dia na vida da gente que a gente quer assim. Quando a gente é jovem, a gente vai de qualquer jeito, mas depois a gente vai querendo um jeitinho mais confortável da gente comer melhor, da gente vestir melhor, da gente poder ter amigos com mais seletividade, né? A gente começa a ficar mais chato, entre aspas, em relação àquilo que a gente tem de vontade. E quanto mais ainda pensar nas vontades do dia a dia, né? A vontade de dormir no dia de frio, a vontade de, que mais? De andar de bike, a vontade de trabalhar. A pedreira aqui falou, a vontade de comer. Meu, eu mirei na magrinha, mas casei com a pedreira. Gente do céu, ora por mim. Essa mulher come que é uma coisa, cada de 2 em 2 horas ela está com fome. Aí você dá um salgado para ela, não resolve. Não resolve. Eu fiz antes da gente sair para buscar as crianças, estou fora aqui, né? Eu fiz um prato com variedades de fruta para dar para minha esposa. E levei para ela, olha, essa aqui para você lembrar de mim e tal. Fiz um encanto ali. Ela comeu o prato todo, tinha manga, tinha mexerica e tinha banana. Mas logo em seguida, deu meia hora, ela falou assim, estou com fome. Eu falei, mas gente, você acabou de comer, criatura. Não, mas eu estou com fome de arroz e feijão. Eu falei, vixe, Senhor, ajuda nós. Então, pensa, as nossas vontades determinam a nossa agenda. Eu só faço aquilo que eu gosto. Essa é a grande verdade. Aquilo que eu não gosto, eu empurro. Aquilo que eu não gosto, eu levo com mais vagarosidade. Eu fico me forçando, não é? Agora, quando a gente pensa em viver a vontade de Deus, ou seja, a vontade de alguém que não sou eu, a coisa fica mais estreita. Nem sempre a Kátia tem essa vontade absurda de fazer o que eu quero. Né? Podia, né, gente? Vamos pôr no papelzinho todo mundo aí que a Kátia faça a vontade do pastor. Todo mundo coloca para chegar mais rápido no céu. E o contrário também. Né? Porque a Kátia é aquela que todo dia ela fala para mim, vem dormir comigo. E ela vai dormir. Quer dormir 10 horas da noite, querido? Então a gente fica na crise quando é a nossa vontade, a gente quer provocar e quer fazer, quer viver, e a gente acha jeito, a gente acha dinheiro, mas a gente realiza as nossas vontades, né? E quando é a vontade do outro, a gente já fica meio tentando negociar, a gente fica tentando achar um meio em comum. Agora imagina quando é a vontade de Deus. A impressão que eu tenho é que a vontade de Deus se tornou a vontade obrigatória, sabe aquela vontade de tudo que é mal, de tudo que é estragado, de tudo que vai me prejudicar. Isso é vontade de Deus. Às vezes eu converso com os crentes e eles falam que a vontade de Deus é cheia de sacrifício, cheia de opressão. Parece que Deus colocou um fardo pesado nas costas dele e ele fica com aquela cara de dó e ele acha que ele está fazendo bem para ele com aquilo tudo, né?
Quantas vezes eu mesmo, tentando agradar a Deus e realizar a sua vontade, eu tentei me martirizar, eu tentei me autoflagelar, me abdiquei de prazeres, me abdiquei de vontades que eu achava que desagradavam a Deus, né? Quando na verdade era pura religiosidade, que Deus não queria nada daquilo para mim, aquilo só me trouxe peso, acusação e afronta. Então, quando eu começo a pensar que viver a gosto de Deus é possível, eu tenho que andar num processo, eu tenho que ir tateando a vontade de Deus para que ela se torne palpável, como o texto de Romanos disse: boa, perfeita e agradável. Se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e eu lido com ela como uma obrigação, como algo que eu estou empurrado para fazer, tem alguma coisa errada. Então, ninguém vai viver a gosto de Deus sem ver Deus com aquele, como a churrasqueada, Deus falando que é vontade dele, por exemplo, que você perdoe fulano, né? E aí Deus fala assim: que vontade que eu tenho que você perdoe o fulano. Ele vai dizer dessa maneira, ou ele vai dizer assim: você que sabe, né? Tanto faz, se você perdoar, se você não perdoar, escolhe aí, do jeito que você quiser, né? Então imagina que Deus está no céu com toda a pilhação do mundo, querendo dar para a gente o que há de melhor. E esse melhor é como esse sal grosso colocado sobre a carne. Ali é um sal rosa, é um sal que tem menos sódio e mais nutrientes, né? E faz bem para a saúde. Eu imagino então Deus querendo dar tempero para a minha vida e para a sua vida. Mas quantas vezes o tempero de Deus gera um gosto estranho para nós? Quantas vezes o tempero de Deus gera algo esquisito para nós? Então eu preciso migrar para que eu tenha sucesso na minha vida. Eu preciso migrar a minha vontade para que ela seja a vontade de Deus. Caso contrário, eu sempre vou tratar Deus como minha obrigação, como a comida que a minha mãe empurra, como o bucho que a minha mãe quer pôr na minha boca, como viver às custas do que o outro quer sem eu querer. É chato viver assim. Não é assim que Deus quer que você viva, mas é num processo que você vai viver a vontade de Deus de maneira plena. Então, primeira coisa, eu preciso guardar que a vontade de Deus pode ser para mim um alvo. Então eu preciso sair da questão de que eu estou brigando para fazer a vontade de Deus, para entender que a vontade de Deus é um alvo, é um destino, é um horizonte que eu estou colocando lá como meu destino final. Deuteronômio 28, do versículo 1 ao 9, que é um pouco da música que a gente cantou hoje, diz assim: Moisés disse ao povo: se vocês derem atenção a tudo o que o Senhor nosso Deus está dizendo a vocês, e se obedecerem fielmente a todos os seus mandamentos, que eu lhe estou dando hoje, Deus fará com que sejam mais poderosos do que qualquer outra nação do mundo. Obedeçam ao Senhor e Ele lhes dará todas estas bênçãos. E aí ele começa a descrever as bênçãos. Deus os abençoará na cidade e no campo. Deus os abençoará dando-lhes muitos filhos, boas colheitas e muitas crias de gado e de ovelhas. Deus os abençoará com boas colheitas de trigo e de cevada e com muita comida. Deus os abençoará em tudo o que fizerem. Quando os inimigos atacarem, o Senhor Deus os destruirá na presença de vocês. Eles atacarão juntos em ordem, mas fugirão para todos os lados em desordem. O Senhor nosso Deus abençoará vocês em tudo que fizerem e lhes dará tanto trigo que os seus depósitos ficarão cheios. Ele os abençoará ricamente na terra que está dando a vocês, se obedecerem a todas as leis do Senhor nosso Deus e cumprirem todas as suas ordens. Ele fará com que
sejam o seu único povo e o povo escolhido, como prometeu em juramento a vocês. Então percebe que Deus está colocando aqui uma condição. Se você me obedecer, eu te dou isso. A gente fica muito antenado na ideia de que Deus está nos protegendo, de que Deus está nos abençoando, de que Deus está fazendo e cooperando com a nossa vida, e sem levar em consideração que, para que eu viva isso, eu tenho que estar na vontade de Deus. Eu preciso estar submisso àquilo que Deus quer. Aí sim, isso é verdade na minha vida. Do contrário, eu sou vulnerável como qualquer pessoa. Eu sou tido como uma pessoa comum. Mas toda pessoa que colocar como meta obedecer a Deus, a consequência será as bênçãos acompanhando cada uma delas o nosso caminho. Então imagina que essa é uma matemática coerente, porém não é o que a gente faz. A gente quer que a bênção do Senhor venha sobre nós, mas nós não queremos a vontade dele como o nosso alvo, como a nossa meta. Então, se você está brigando para querer viver ou a tua vontade ou a vontade de Deus, decida colocar a vontade de Deus como sua meta, como seu novo horizonte. Não se cobre, mas fale para Deus: Senhor, eu tenho dificuldade de obedecer ao Senhor. Eu tenho dificuldade de obedecer a outra pessoa. Eu gosto de obedecer aos meus impulsos. Eu gosto de obedecer às minhas demandas. Então eu agora quero entrar num processo de obediência. Eu agora quero me submeter aos poucos à tua presença. E na medida que eu vou descobrindo a beleza de te obedecer, eu vou herdando as promessas do Senhor. O coração orgulhoso, na verdade, quer agradar os homens. O coração orgulhoso, na verdade, quer agradar vários projetos que são bons, que estão na demanda da vida comum. Várias coisas que são ótimas para uma boa vida, não é a vontade de Deus para você. Né? Vamos supor que Deus te tenha, Jaime, como um missionário para ser levado lá no Xingu, nos índios, né? E a vontade da sua mãe é que você fique ali debaixo da asa dela. Estou provocando. Debaixo da asa dela e dê filho, dê neto para ela cuidar, para ela ficar ali toda alisando os netos e tal. E você vai dizer assim: bom, ter filho necessita casar. Casar é uma coisa boa, ter filhos é uma coisa ótima, e eu vou estar agradando a minha mãe porque ela tem esse sonho. O que tem de errado nisso? Mas Deus quer o Jaime longe da mãe dele, lá no Xingu, no meio do nada, pregando para os índios. E a sua esposa dele precisa ter esse coração, e os filhos dele precisam entender a distância da mãe e do pai. Estão entendendo? Então muitas vezes eu me projeto para fazer coisas boas e anseio fazer coisas boas, mas isso não é agradar a Deus. Agradar a Deus é só fazer o que vem do céu à terra. Agradar a Deus é ter sensibilidade para observá-lo. Então, como a gente não dá conta de fazer isso assim, no estalar de dedos, eu preciso definir: essa é a minha meta. Quando você vai emagrecer, você... Não sei porque eu olhei para você, Bianca. É um reflexo. Quando você vai emagrecer, você projeta lá: eu quero perder 10 quilos. Né? 10 quilos. Então, eu vou perdendo 1 grama, 2 gramas, 3 gramas, 1 quilo, 2 quilos, mas meu alvo é 10 quilos. Então, eu e você precisamos colocar no papel: Senhor, eu sou negligente à tua vontade. Eu não percebo o que o Senhor quer para mim. Eu quero coisas boas. Mas a tua palavra diz que se vocês que são maus gostam de coisas boas para os seus filhos, quanto mais eu, que sou o Deus eterno, não tenho desejo abundante sobre a tua vida. Então você vai dizer para Deus: eu tenho muita sapiência de coisa boa, eu aprendi a gostar de coisa boa, abastança, cara, eu aprendi, mas agora eu quero aprender a entender o que o Senhor acha bom, o que o Senhor acha caro. Então eu vou me esforçar para chegar até lá.
Quando você entra numa faculdade, você quer chegar até o final. Quando você entra numa corrida, você quer ultrapassar a linha de chegada. Quando você sai de casa, você quer chegar a algum destino. Obedecer a Deus precisa ser um caminho que você vai vivendo conforme a sua vida vai passando. 2, a vontade de Deus como a minha necessidade. Em algum momento, eu e você precisamos observar, em Efésios 5, de 15 a 17, diz assim: portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Tem algum momento da vida que eu começo a me ligar, o jeito que eu estou vivendo, qual é? Peraí, por que eu estou fazendo assim? Por que eu estou respondendo assado? Por que essa demanda está acontecendo comigo? E aí o texto segue dizendo: não vivam como os ignorantes, mas como sábios. Os dias em que vivemos são maus. Por isso, aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Não ajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Então, nós sabemos que no mundo em que nós vivemos, a necessidade, ela é algo muito comum para o comércio, é muito comum para as demandas aí do teu dia a dia, né? Você que está nesse frio, tendo que lavar a louça na torneira fria, você não lava a louça porque tem vontade, certo? Você lava a louça porque isso é uma necessidade, né? Pode chegar o dia que você não está lavando a louça e acabar os copos, acabar os pratos, acabar os talheres, né? E você escolher pedir uma marmitex. Você pode procrastinar o máximo possível isso, comer de lanche, mas uma hora você vai ter que ficar de frente daquela pia e lavar de cima a baixo. É ou não é, Cátia? Você pode protelar roupa para passar. As mulheres às vezes não gostam de passar roupa. Então deixa a roupa, vamos deixar, só passa para vestir. De repente, você está numa demanda tão grande de roupa limpa que você precisa passar. Caso contrário, ela vai cheirar mal. Caso contrário, ela vai ter a necessidade de ser lavada outra vez. Então, a necessidade é aquilo que eu percebo ao meu redor que eu tenho que ter. Não é que eu já adquiri como minha vontade, como meu desejo, mas eu percebi que eu não vivo sem. Sabe? Então, aqui é o segundo passo para que a minha vontade seja a vontade de Deus. O primeiro passo é que eu coloque ela como meu alvo. O segundo passo é que eu perceba o quão bom é a vontade de Deus. Mesmo que eu ainda não tenha. Mesmo que eu ainda não a veja como minha vontade, eu já preciso começar a perceber, nossa, se eu tiver esta vontade, vai ser maravilhoso. Eu tenho podemos dizer assim, um discípulo lá em Campo Grande, o Serginho, pensa no menino, ele manda mensagem toda semana, ele ficou encarregado do projeto que a gente montou lá, do café relacional, que é com os dependentes químicos na frente da igreja. E ele enfrenta uma batalha gigantesca, né? Porque eu, como pastor, já enfrentava a resistência da igreja, e agora ele é um menino, recém-convertido, né? Agora está tendo que enfrentar essas demandas, e ele ficou muito feliz, porque ele percebeu que ele pode pregar, e quando ele prega, Deus cura pessoas. Então, ele tem se apaixonado pela pregação do Evangelho, e isso tem sido um processo, e a primeira coisa que ele fez foi nortear-se a partir de um alvo. Eu quero chegar a ser como Jotinha, eu quero chegar a ser como Nando. Então toda vez ele me manda mensagem dizendo: ô pastor, obrigado porque você é minha referência, eu quero chegar onde você está. E à medida que ele vai degustando daquilo, ele vai percebendo que pregar é uma necessidade, que orar é uma necessidade. Você só vai descobrir a necessidade de ler a Bíblia quando te faltar palavras, quando te faltar argumentos, quando a tua vida ficar vazia de sentido. Aí vai começar a você perceber: eu preciso ler um livro. Quem já teve essa necessidade? Nossa, eu preciso. Não é uma vontade, é só a descoberta que eu preciso andar de bike. Nossa, eu preciso mesmo emagrecer.
Precisar emagrecer é uma coisa, ter vontade de emagrecer é outra. Não é? Então, há um momento que eu vou começar a perceber que existe uma vontade além da minha, que é melhor do que a minha, mesmo que eu ainda não tenha. E Deus está há anos falando com você e mostrando que o que Ele quer é bom, é perfeito e é agradável. É bom, é perfeito. E eu vou colocando rótulos. Deus falou que é bom, mas não é tão bom assim. Bom é fazer o que eu quero. Bom é fazer a minha vontade perfeita. Mas eu começo a necessitar daquela vontade. Aquela vontade começa a me fazer falta. Aquele jeito de Deus administrar as emoções, aquele jeito de Deus administrar a minha vida financeira, eu começo a descobrir que isso dá certo. Que bom vai ser quando você chegar neste estágio de que você precisa de algo importante. Porque qual é o próximo passo? O próximo passo é você decidir. Falar para Deus: Senhor, a vontade de Deus é a minha vontade. Aquilo que o Senhor pensa é exatamente o que eu desejo viver. Sabe, eu acho que quando a gente envelhece, a gente tem um pouco dessa consciência. A gente tira um pouco o pé do acelerador e começa a ponderar muito mais do que quando era jovem. O próprio Eclesiastes, o Salomão trabalhou isso. O que é importante para você no final de tudo é que você tema a Deus e siga os mandamentos. Para de perfumarias, para de inventar um monte de complicação. Mulher, você tem a tua casa cheia de tensões porque você inventa moda. Marido, você enche de preocupação teu coração porque você inventa moda. Vive a vontade de Deus, que você vai perceber o quão é bom, o quão é perfeito e o quanto é agradável. Então, nesse momento, eu começo a desistir de viver o que eu acho bom, o que eu acho perfeito e o que eu acho agradável. É a hora que eu assino o meu atestado, como diz o livro Recomeçando de Onde Parei, do Jonatas Brito da Silva. Não sei se vocês conhecem. Tem lá o atestado de incompetência. É a hora que você diz para si mesmo: a minha vontade só me leva para a destruição. A minha vontade só me leva para o caos. E eu só vou, queridos, olha que interessante. Eu só vou escolher outra vontade se eu desistir da minha. Eu não tenho condições de falar que vivo a vontade de Deus se eu não estraguei as minhas concepções de vontade. Eu peco por causa da minha vontade, eu vivo por causa da minha vontade, e se eu quero viver algo novo com Deus, eu preciso então destruir isso para querer aquilo. Fica tranquilo que a tua vida está te ensinando o quanto que a tua vontade é má. O quanto que o caminho que você escolhe, que parece ser bom, é um caminho de morte. Fica tranquilo que se não é hoje, daqui a um tempo, Deus vai falar para você: viu? Eu deixei você se estrepar, eu deixei você estragar tudo para você poder entender que isso não é bom para você. É ou não é verdade? Eu não sei se você está nisso, mas Deus já fez várias vezes eu esfregar a cara no chão, perdendo a noção do ridículo que eu estava fazendo por ter birra para que Deus cumprisse o que eu desejava. Até para namorar com a Kátia eu fiz birra. Eu já insisti várias vezes para ela namorar, ela não queria, porque eu era um menino feio da pega, não tinha jeito mesmo. E aí eu fiz uma campanha de oração, e na 7ª semana eu conheci uma garota. E porque ela não me deu bola 7 semanas, eu não quis ouvir a voz de Deus. Eu achei que aquela garota era a voz de Deus e comecei a namorar com ela. E naquela semana a Kátia tinha topado namorar comigo. Significa que Deus estava manifestando a vontade dele para mim, e eu achei que não era. E engatei um namoro. 4 meses de namoro pareciam 4 anos. A relação entre as duas famílias, o vínculo que eu tinha com ela comigo, era uma coisa assim muito profunda. Só não tinha a vontade de Deus naquele lugar. Só não tinha amor naquele lugar. E ao ter que abrir mão desses 4 meses, eu fiz um estrago muito grande no coração dessa moça.
E até hoje lembro disso com muita lamúria, com muita tristeza, porque eu podia ter deixado essa menina quieta. São 4 meses de burrice, porque eu não esperei o cumprimento da vontade de Deus. Eu sabia que ela era meu alvo, eu sabia que a vontade de Deus era a minha necessidade, mas eu ainda tinha a minha vontade, eu ainda tinha o meu desejo. Então, querido, chega um momento da vida da gente que nós começamos a ficar animados, porque o que nós estamos vendo é acima da realidade. Chega um momento que nós começamos a ficar felizes, porque aquilo que os nossos olhos estão contemplando, aquilo que o nosso coração está ardendo, tem muita gente que não está conseguindo ver, mas Deus está injetando em mim o seu propósito. E é muito gostoso quando você se vê um vaso. Não tem um hino antigo que a gente canta: quero ser um vaso de bênção. Que vaso de bênção é esse que faz o que você quer? Que faz o que é bonitinho aos seus olhos? Não é? Que vaso de honra que é esse? Na verdade, o que eu preciso fazer é resolver o meu conflito de vontades, desistir de querer demais. E que hora, hein, que você vai acabar com essa lamúria toda? Que hora que você vai ficar ainda com essa ladainha de que a sua vontade vale a pena sustentar-se? E aí você vai conseguir abrir mão da sua vontade e ser sensível ao que Deus espera a teu respeito. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8 e 9 diz assim: estamos muito animados e gostaríamos de deixar de viver neste corpo para irmos viver com o Senhor. Porém, acima de tudo, que nós queremos é agradar o Senhor, seja vivendo o nosso corpo aqui, seja vivendo lá com o Senhor. Aqui o texto está dizendo: olha, eu me converti a Jesus e eu quero ir para a glória, eu quero ir para o céu. Quem já não teve essa vontade? Eu quero chegar e herdar a coroa da vida que o Senhor me deu o direito de ter. Mas quem disse que você, diante desse desejo, não tem que realizar ainda outros desejos que são da vontade de Deus aqui na terra? E muitas vezes a gente diz que quer ir para a glória, quer que o mundo acabe, quer que Jesus volte logo, porque a gente não está conseguindo ter uma visão positiva daquela realidade que a gente está vendo. Então é melhor fugir, é melhor ir para o céu, é melhor acabar com tudo. Ai, o mundo, tem gente que não quer ter filho porque o mundo está estragado. Faz, gente, como pode? Não quero casar porque os dias são maus. Aonde que está escrito isso na Bíblia? A gente, quando vive a vontade de Deus, é atemporal. Não importa o tempo que você está inserido, não importa a situação que você está vivendo, Deus está com você, então você será abençoado. Deus está com você, então você terá as bênçãos te acompanhando dia após dia. Quando eu então me submeto à vontade de Deus, ir lá para o Xingu vai fazer muito mais sentido para mim do que ficar debaixo da asa da minha mãe. Ir lá para Peixoto de Azevedo vai fazer muito mais sentido para mim do que ficar nas asas de um pastor que eu amava ficar. Viver a identidade do Deus, o que é mesmo que o Senhor quer que eu fale? Ao invés de o meu impulso e a gente dizer, escapou. Ao invés da gente viver escapando, a gente parar, retroceder um passo, ouvir melhor. Deus, o que o Senhor está falando sobre isso? Nesse sentido, eu quero convidar você a experimentar uma migração poderosa, uma migração de vontades. Pega o seu coração e fala para Deus: é verdade, Deus, eu tenho minhas vontades, e algumas delas são maravilhosas, outras são ridículas, outras são a causa do meu pecado. Você já ouviu falar da concupiscência? Concupiscência, isso é um palavrão que significa vontade. Talvez você tenha que colocar nessa folha que você não está conseguindo vencer o teu pecado porque você ainda deseja ele. Você ainda não percebeu o quanto isso é desastroso para você. O dia que você perceber, você larga.
É assim. Pastor, eu quero parar com esse vício. O dia que você perceber que essa vontade te faz mal, você larga. Mas enquanto você achar que esta vontade te faz bem, você não vai largar. Um dia eu perguntei para um cara, por que você fuma? E ele disse assim, porque é bom. E quebrou meu argumento. Eu falei, então se é bom, como é que você vai parar de gostar daquilo que é bom? Então segue. Mas chega um momento que a vida vai mostrar para nós que as nossas vontades são más. Se você está neste dia ouvindo esta palavra, renuncie àquilo que está ardendo dentro do teu coração e que te leva para a morte. Estabelece a vontade de Deus como a tua meta. Começa a perceber o teu corpo tendo necessidade de ouvir Deus falar. Você sempre fala que quer que Deus fale com você, mas ainda não ardeu dentro de você essa necessidade. Porque você fala demais. Porque sua cabeça pensa demais. E hoje você precisa ter uma aliança com o Senhor, dizendo, Deus, eu quero experimentar a tua boa, perfeita e agradável. A minha é nojenta. A minha me faz mal. Fecha os seus olhos e pede isso para Deus. Eu quero viver no gosto do Senhor. Eu só vou conseguir impactar as pessoas. Eu só vou conseguir levar meu marido a conhecer o que eu estou vivendo. Minha esposa, meus filhos, meus amigos. Quando a expressão da minha vontade for de alegria, de prazer, de júbilo, ter a vontade de Deus comigo. Ainda que eu tenha que dizer não para algumas coisas boas. Ainda que eu tenha que dizer sim para alguns desafios da minha identidade. Nós estaremos felizes. Então, Senhor, envolve-nos com a tua vontade. Não queremos nos cobrar aqui, Pai. Não queremos ficar aqui culpando A ou B. Nós queremos estar envolvidos e basta. Nós queremos colocar o Senhor como a nossa meta. Quem sabe o pedido mais profundo desta noite seja, eu quero a tua vontade. Então Deus estabelece conosco um alvo, fica num ponto e nós vamos buscar motivos para ir ao encontro deste ponto. Deus, faz a gente desistir logo desse coração orgulhoso, que está insistindo numa coisa que já acabou, que está insistindo em algo que vai só trazer dor, tristeza, amargura, abatimento. Dá-nos condições para começar a perceber que o Senhor é que tem pensamentos de paz. Eu não preciso falar contigo forçado, mas a hora que eu perceber que o Senhor é que tem a grande saída, falar contigo vai ser a coisa mais gostosa do mundo. Então, por favor, envolve-nos com a tua vontade, Pai. Até o ponto da gente reconhecer que não dá mais para viver brigando. E o nosso coração vai se encontrar no teu coração. O teu coração vai se encontrar no nosso coração. E as bênçãos do Senhor vão nos acompanhar. Então, Deus, eu tenho várias coisas que eu tenho que parar de brigar. Que eu tenho que parar de lutar. Eu só tenho que assumir que aquilo aos meus olhos é bom, mas me faz mal. E eu preciso decidir abandonar para ter a tua vontade. Então muda a nossa cabeça, muda a nossa concepção. Quem está aqui dentro da igreja e quem está pela internet, tenha essa consciência nova. E o deserto então será manancial. Sem medidas as tuas bênçãos virão sobre cada um de nós. É o que eu oro agora, em nome de Jesus. Se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer, seguir os teus passos e jamais me desviar. Se o meu coração se achar sempre puro e fiel
a ti. Se a tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial, sem medidas fluirá as tuas bênçãos sobre mim. Mais que abundante será, eu viverei tudo que tens pra mim. Na tua mesa sempre eu comerei e me guardarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir e obedecer. Se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer, seguir os teus passos e jamais me desviar. Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim. Mais que abundante será, e eu viverei tudo que tens pra mim. Na tua mesa sempre eu comerei e me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir. Da tua mesa sempre eu comerei e me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir e obedecer.